Vamos resolver aqui alguns exercícios sobre esse assunto que seria o mais básico da química, substâncias puras e misturas e processos de separação de misturas. Primeiro, Universidade de Fortaleza. Um material que pode ser considerado substância pura veja, de todos eles, apenas o carbono diamante pode ser considerado como substância pura, porque ele é feito apenas por átomos de carbono. Vamos direto aqui ao segundo exercício. O segundo da Universidade de Fortaleza também fala de uma amostra de material que apresenta as seguintes características: temperatura de ebulição constante, a pressão atmosférica, composição química constante, formada por moléculas idênticas entre si, formada por dois elementos químicos diferentes. Gente, isso daqui é o seguinte: quando a temperatura de ebulição ou a temperatura de fusão são constantes, isso nos leva a querer que se trate de uma substância pura. Mas é bom que fique claro, é necessário que tanto a temperatura de ebulição quanto a temperatura de fusão sejam constantes para que a gente enquadre em substância pura. Então não bastaria apenas a ebulição. A composição química constante já é sinal de substância pura, porque mistura tem composição variável. Você pode, por exemplo, misturar água com açúcar em diferentes quantidades. É formada por moléculas idênticas entre si. Essa é a principal característica das substâncias puras. Lógico, não haveria a necessidade da substância ser molecular para ser considerada pura. Mas aqui fica claro para nós que se trata de uma substância molecular pura. É formada por dois elementos diferentes, o que nos leva, então, a uma substância pura de caráter composto. Veja, tal material pode ser classificado como uma substância pura composta. Resposta, letra B. O terceiro exercício da Estadual do Mato Grosso do Sul nos mostra aço, gás ozônio, gás carbônico e nos pergunta sobre ele. Gente, o aço é uma mistura que pode envolver muitos elementos químicos, essencialmente metais. Mas acima de tudo, o termo aço, ele designa ferro misturado ao carbono. E é importante que você saiba que tudo aquilo que você viu na vida que você chamou de ferro, na realidade é aço. É um pouquinho de carbono ali, senão não daria aquele material útil para o ser humano. Então o aço é uma mistura. Se tivéssemos a possibilidade aqui, diríamos uma mistura homogênea. O gás ozônio, ele tem fórmula, é o O3, fórmula definida. Ele é uma substância pura, ou, como dizem alguns químicos, é apenas uma substância e nada mais. Não precisaríamos nem dizer substância pura. Então o gás ozônio é uma substância pura que só tem um elemento químico, uma substância pura simples. Ou, resumindo, uma substância simples. Sendo o gás carbônico, o CO2, formado pelos elementos carbono e oxigênio, melhor ainda sendo chamado de dióxido de carbono, pois gás carbônico é seu nome popular, esse cara é uma substância composta. Lembrando que o ozônio também, o nome oficial dele seria apenas ozônio. Por quê? Porque a gente fala gás na linguagem popular. Toda substância pura pode ser sólida, líquida ou gasosa. Isso considerando-se apenas os três estados físicos fundamentais. A resposta seria mistura substância simples e substância composta. Resposta letra A. Nós vamos finalizar essa aula por aqui
E vamos continuar depois com muitas aulas tratando deste assunto. Peço que você siga um card onde eu vou te indicar aqui no canal muitos vídeos especificamente sobre esta parte tão básica da química, mas que, nunca se esqueça, um exercício simples vale tanto num concurso ou no vestibular quanto o ponto de um exercício difícil. Então, saiba das coisas simples. Não pule o estudo daquilo que você já acha que domina. Procure sempre fazer uma revisão daquilo que é mais simples. Forte abraço.